entrar conosco aqui. Vamos lá. Matheus, você me ouve? Eu escuto bem. Tá me escutando? Olha aí quem chegou. Vejam só quem já está conosco. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Bom dia, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Estou escutando perfeitamente, Carla. Bom dia, moçada que nos Tá assiste. te ouvindo. Não me Mentira. escutam? Alô, testando. Tamo te ouvindo demais. Tamo Então, já. fala, moçada, de novo. Bom dia, Carla. Bom dia. Um prazerão estar contigo. Aqui abrindo essa segunda-feira. O Pois mercado tá é. uma loucura. E eu já te trouxe logo aqui pro Bom Dia Agronegócio, porque aqui a audiência é qualificada, viu, meu amigo? O povo quer saber de fertilizante, café, açúcar, é uma loucura. Mas, Matheus, a gente vem se falando muito nos últimos dias e você falava o seguinte, ó, Carla, a gente vai ter que ter atenção para alguns pontos do mercado que estão se mostrando aí nesses últimos dias e nessas próximas semanas a gente vai ter que ter atenção a isso. Do que a gente está falando, Matheus? Que tipo de informação começa a chegar nessa semana, principalmente com a proximidade da safra 22-23 dos Estados Unidos? Olha, Carla, a gente tem no radar, né, dois principais pontos, né, que a gente tem observado por agora. O primeiro deles, talvez de maior importância, né, é uma desaceleração temporária da demanda chinesa. A gente teve aí no finzinho da semana passada o governo chinês, né, anunciando alguns leilões de soja disponível em estoques próprios, né, governamentais. Foram leilões aí de 1 milhão de toneladas. Agora, no dia 7 de abril, a gente vai ter um novo leilão de 500 mil toneladas, totalizando, então, em menos de uma semana, essas 1 milhão de toneladas leiloadas pelo governo chinês. E por que disso? Basicamente, pessoal, para tentar momentaneamente, né, desacelerar a necessidade de importação. O chinês, que vinha muito agressivo entre meados de fevereiro e meados de março, agora tem se mostrado mais esquivo, né, mais reticente em avançar com novas compras, né, agressivas da soja aqui nas Américas, né, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. E o que mais nos assusta por enquanto, Carla, é que aparentemente, né, o governo chinês havia anunciado que os estoques da soja disponível em solo chinês estavam historicamente baixos, porém começam a soltar leilões, começam a tentar desacelerar demanda temporária para importação. E agora a gente teve aí na semana passada, né, no começo da semana passada, a gente teve toda essa retórica sendo reconstruída sobre uma nova crise sanitária, né, recorrente do Covid em solo chinês, paralisando lá a terceira maior cidade do planeta, Xangai, colocando em lockdown. Sim. Então, realmente, este é o principal ponto de preocupação agora para o mercado da soja, na nossa visão, que seria, hipoteticamente, uma desaceleração temporária da demanda chinesa por soja. Certo. Matheus, faz sentido para você essa estratégia do governo chinês? Carla, sentido. Falando por estratégia por si só, né? O governo chinês isso não é a primeira vez, né, que a gente, enfim, de maneira bem brincalhona, né, diz que o governo chinês muitas das vezes fala alguma coisa, faz outra. Então, não é a primeira vez que a gente vê essa inclinação acontecendo, né? O governo dizendo algumas coisas, no fim das contas, o que é dito, né, acabam refletindo no mercado negativamente, e quando há esses reflexos, né, negativos a preço, o governo chinês ou importadoras, né, grande maioria das importadoras, a grande maioria da importação, não das importadoras, mas a grande maioria das importações, né, chinesas de soja a nível mundial é por parte de estatais, né, tanto o COFCO quanto o Sinograin. Então Sim. a gente viu muito isso acontecer agora durante esses 2 últimos anos de crise sanitária. O governo chinês, enfim, soltando algumas notícias, aparentemente desacelerando o mercado. Logo após isso, vem as compras, né, até das próprias estatais e algumas importadoras privadas. Então é muito contraditório, porém é uma estratégia, infelizmente, sendo bem aberto, infelizmente é uma estratégia
funcional para os compradores chineses. Acaba, Sim. querendo ou não, produto que deveria estar sob valorização, sofre desvalorização por conta dessas afirmativas chinesas, e acabam comprando mais barato o mesmo produto, que até há 30 dias atrás estava aí 20, 30 reais por saco a mais do que a gente tá sendo ofertado por hoje. Certo. Agora, Matheus, em contrapartida, a gente tem uma oferta muito apertada, depois das perdas que nós tivemos na América do Sul e adiantado pela Pátria Agronegócios, que foi o maior corte produtivo da história da sojicultura global, que aconteceu aqui na nossa temporada 21-22, e uma nova safra começando nos Estados Unidos. Ou seja, a pressão sobre essa nova safra norte-americana é imensa. Exato, Carlos. Isso aí é uma dependência, né? Os norte-americanos possuem a dependência de ter uma safra cheia. O mercado mundial da soja não comporta novas quebras, né? As quebras vieram aqui na América do Sul, né? Quando a gente encerrou o nosso tour de safra pela América do Sul, a gente veio aqui ao vivo com vocês também, né, Carla? Falar sobre o quão grande era a dimensão das quebras, né? Uhum. Aqui no Brasil, a gente teve uma concentração dessas quebras no centro-sul brasileiro. Na Argentina, as quebras são generalizadas. No Paraguai, talvez em termos de nação, foi a nação que mais sofreu com a seca esse ano. Foi um corte de quase 50% da safra projetada inicialmente. Então, é uma catástrofe muito grande que acaba colocando um peso, né, uma necessidade com que o norte-americano colha uma safra saudável. Agora, a necessidade ela depende do clima, né? E o clima, enfim, não há nenhum tipo de ferramenta ainda que consiga fazer o clima ser assertivo, um clima ser bom, ser ruim. Então, a gente vai dependendo de uma variável que ainda ela vai sofrer, né, grandes mudanças ao longo desses próximos 4, 5 meses, e que no radar atualmente, Carla, a gente já existem preocupações, não para o plantio, mas para as fases de desenvolvimento entre junho e julho, que é quando o milho lá norte-americano vai estar transitando de vegetativo para reprodução, especialmente no mês de julho. A soja vai estar finalizando o vegetativo, na grande maioria do cinturão agrícola. Então, se essas preocupações se confirmam, né, para a América do Norte, a gente vai ter novos, né, gatilhos aí altistas, agressivos ao mercado internacional da soja, mas a gente está, sim, dependente agora dessas confirmações climáticas no radar, cara. A gente está falando de que tipo de preocupação, Matheus? Falta de chuva? Tempo seco? Olha, resumidamente, a gente tem agora o mês de abril, um mês seco, o que é bom para a safra norte-americana, né? A gente tem que lembrar que os norte-americanos possuem enfim, um cenário, uma realidade totalmente diferente dos brasileiros. Nesse exato momento, grande parte do cinturão agrícola está sofrendo o derretimento das camadas de gelo, sofrendo o derretimento da neve sobre os campos abertos. Então, o mês seco por agora é até favorável, ajuda essa temporada de derretimento, né? Acelera a capacidade do produtor norte-americano em antecipar o plantio. Então, o mês de abril seco é favorável, ajuda as condições, não as condições de lavoura, mas as condições de pré-plantio. Pode acelerar o calendário de plantio, né? A gente pode viver, assim como aqui no Brasil, esse ano as chuvas chegaram mais cedo, a gente viveu a campanha, né, mais rápida da história do plantio de soja brasileiro da história. Isso aconteceu lá no ano passado, né, para plantar essa safra em reta final de colheita agora aqui. A gente pode viver também um cenário semelhante para os norte-americanos, com a safra sendo semeada de maneira recorde histórica. E no mês de maio, antecessor aí, o próximo mês, né, a gente tem um mês mais chuvoso para os norte-americanos, então, até então, zero preocupações para plantio. Porém, para junho e julho, Carla, nas nossas leituras de longo prazo, a gente tem um padrão mais seco se desenvolvendo para toda a região do cinturão agrícola, especialmente em julho. Esse padrão ele traz chuvas abaixo da média para junho, mas assim são totais pouco significantes, enquanto que para julho a gente tem um padrão de seca mais evidente, um padrão de seca mais intenso. Então é uma preocupação muito grande que o mercado vá começar a olhar nessas próximas semanas. E, Matheus, a tendência de que durante esse período, como tradicionalmente acontece, o mercado se mostre bastante volátil? Sim, com toda certeza, Carla. Assim, e nesse ano específico, ainda com mais intensidade.
A gente teve, né, ao longo do ano passado, acredito que a grande maioria deva se lembrar, né? Acredito que no ano passado a gente teve, né, a abertura de maior margem, né, maiores investimentos de fundos especulativos, de gestão ativa, que a gente chama, em Chicago, né? As posições permitidas em Chicago para commodities agrícolas foram ampliadas em 70% no ano passado. Então, o que eu quero dizer com isso? Fundos, né, especuladores, fundos de gestão ativos, tais especuladores do mercado, que sempre adicionam muita agressividade nas cotações, eles ganharam a possibilidade de ampliar suas posições em 70% no ano passado. Isso foi uma normativa interna da própria CME, que abriu essa capacidade, né? Deu mais liquidez ao mercado, de fato, e deu mais oportunidade. Querendo ou não, assim, eu sou um defensor do especulador, né? O especulador acaba gerando muita oportunidade a nós, né, da base produtiva, a nós, produtores rurais. Então, e desde o ano passado a gente houve essa ampliação da capacidade dos especuladores em comprar commodities agrícolas. Então, para esse ano específico, a gente já começa o ano sobre um cenário de quebra de oferta. A gente tem preocupações sobre a safra norte-americana de longo prazo, né, junho e julho, e a gente tem maior capacidade desses tais especuladores de entrarem ao mercado. Então, a gente Certo. vai ver um mercado muito mais agitado nesse ano safra 2022, cara. E a gente está recebendo aqui uns comentários interessantes pelo Instagram, como por exemplo, né, se continuar essa baixa, quero ver quem vai animar a plantar a safra 2022-23. A conta não vai fechar, ou seja, o produtor vai ficar só com o trabalho. Aí, quem falou isso foi o pessoal da Fazenda Cachoeirinha. E o Patrick, mera especulação, eu vejo. Alta dos preços deve chegar logo. Como é que você tá trazendo todos esses elementos, Matheus, para suas análises aqui para o nosso mercado interno? Porque tudo isso se choca com um dólar caindo agressivamente, somente na última sexta-feira, quase 2% de queda, menos de 4,70 o dólar. Como é que está o mercado brasileiro nesse momento e como é que serão as oportunidades de comercialização que o produtor ainda vai ver e se vai ver a partir de agora? Pois é, Carla, o dólar que foi assim, uma grande salvação ao longo do Covid, né? Jogou os patamares da soja para níveis aí acima dos 180, R$ 200 por saco em alguns momentos, depende da região. Nos últimos 30 dias tem sido, sim, o principal responsável, né, por subtrair preço de soja no Brasil. A gente, em média, já perdeu quase R$ 30 por saca da soja disponível aqui no Brasil nesses últimos 30 dias, né? Soja que chegava a bater 210, 215, em algumas praças próximas a porto de exportação no sul do Brasil. Agora já são praças aí que estão precificando soja 180, 178, então até abaixo disso em alguns momentos. Então, de fato, o dólar dificultou muito a manutenção das altas dos preços da soja aqui internamente no Brasil. Lá fora, a gente tem a manutenção ainda das cotações disponíveis da soja para exportação próximo ou acima dos US$ 600 a tonelada, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha a nossa soja dolarizada, a gente ainda tem patamares semelhantes, o que a gente observou ali em meados de fevereiro, até antes desse conflito aí Rússia e Ucrânia começar, né? É um conflito que não trouxe tantos benefícios, não trouxe tanta aceleração de preços da soja internacional, trouxe sim para outros mercados, principalmente cereais, mas para a soja, os mesmos patamares observados ali até 10 dias atrás eram os patamares semelhantes ou idênticos a níveis pré-conflito. Então a soja subiu, né? Teve essa escalada por essas quebras agressivas que teve aqui na América do Sul, patamares que foram mantidos, porém, aqui no Brasil, a gente teve, infelizmente, né, o dólar se desvalorizando, a nossa moeda se fortalecendo, muita concentração de capital aqui dentro do nosso país, e acabou tirando, né, muito preço de soja aqui do nosso internamento no Brasil. E, infelizmente, talvez pior ainda a cena fica quando se trata do período que a gente está vivendo, né? Esse período agora, reta final de colheita, Carla, para a Exato. grande maioria do produtor brasileiro, é um período onde tem elevado custo de despesa, né? Muito compromisso financeiro para ser quitado. Agora, final de abril, então. Então é problema, é um grande problema, cara. O produtor brasileiro ainda vai ter essas chances de comercializar bem a soja
2021-22, Matheus, ele vai ter espaço para garantir prêmios consideravelmente remuneradores. Naturalmente que ele não vai ver as máximas que já foram marcadas esse ano, mas ele vai conseguir também se capitalizar bem para uma safra 22-23 que vai ser caríssima? Olha, cara, essa é uma boa pergunta, né? Na nossa visão, as baixas que a gente está vivendo por agora, elas são temporárias, né? Ela é consequência de uma redução de dólar. A gente não vê o dólar de fato se perdurando, né? Nos patamares atuais, com a aproximação das campanhas eleitorais, né? A gente está vivendo um ano eleitoral, um ano extremamente volátil, muito agressivo. A gente ainda não tem candidatos favoritos ao mercado. Porém, a gente vê que esse dólar atualmente, nesses patamares aí que já chegaram a derrubar quase mais de R$ 1 por dólar ao longo de 2022, né, que chegou a bater acima dos 5,70, já está operando aí próximo aos 4,60, 4,64 agora, com mais um centavo de queda nesse exato momento. Então a gente vê que o dólar nos atuais patamares, eles deverá ainda ao longo desses próximos meses, né, com a aproximação da campanha eleitoral, voltar enfim, a ser negociado, né, acima dos R$ 5. A gente teve essa onda, esse fluxo de investimento no Brasil. Na nossa visão, ela foi uma onda, um fluxo de investimento tomando como base uma economia maquiada. A gente não teve as soluções reais do Brasil. O Brasil de 2022 é um Brasil semelhante a 2021. Claro que a gente está saindo da crise sanitária, porém a gente ainda tem elevado gasto do governo, a gente tem uma carga tributária muito carregada no Brasil, a gente não tem as pautas reformistas voltando ao Congresso, muito dificilmente irão voltar nesse ano de 2022 por conta das eleições. Então a gente não tem, grande parte dos problemas do passado não foram resolvidos em 2022. A gente não tem um cenário muito semelhante do que a gente viveu no passado. A não ser o quê? Uma sensação, um otimismo de que o Brasil, com o fim da crise sanitária, né, com a gente possa viver cenas melhores no futuro. Atualmente não há grandes mudanças, por isso que a gente vê que a gente deve ter, né, novamente a valorização do dólar frente ao nosso real ao longo dos próximos 4, 5 meses, se aproximando das eleições, e vai poder jogar de novo as cotações da soja a níveis mais elevados que estão sendo precificados hoje. Juntamente com isso, aquela preocupação lá na América do Norte, com a safra. Matheus, a disputa pela nossa soja entre demanda interna e demanda externa pode ser um fator para equilibrar esse mercado nesse momento e garantir que as cotações estejam em patamares ainda adequados para o produtor brasileiro, ou pode chegar também aos nossos prêmios? Carla, deu um corte aqui, escutei prêmios agora. Mil desculpas. Acho Eu que foi o meu digo, computador. imagina, sem problema. Eu te pergunto assim, essa disputa que a gente teve já nos primeiros meses de 2022, inclusive, entre a demanda interna e a demanda externa pela nossa soja, pode ajudar a equilibrar esse mercado de alguma forma, ajudar a neutralizar parte dessa baixa do dólar, chegando inclusive essa disputa a influenciar uma manutenção dos nossos prêmios em patamares elevados? Olha, Carla, a gente gostaria de ver mais disputa, na verdade, né? A indústria interna brasileira está com dificuldade, de fato, para competir com as ofertas para exportação. A gente não está vendo, né, uma grande ação da parte consumidora interna brasileira de soja em fazer aquisições, em adicionar o que a gente chama de prêmio doméstico, né? Da mesma maneira que existem prêmios de exportação, existem também os prêmios domésticos, que são basicamente quando a indústria, né, os consumidores internos, adicionam valor sobre o que está sendo pago na exportação para reter o grão internamente no Brasil. Isso aconteceu muito no ano passado, aconteceu há 2 anos atrás, e esse ano a gente está vendo pouca adição desses tais prêmios domésticos, né, que informalmente a gente chama aqui na pátria. Então, tá dificultando realmente a indústria, né, manter margem, a ter capacidade de fazer esses pagamentos mais elevados para reter esse grão internamente. Infelizmente, no atual momento, a gente ainda continua sendo autodependente da exportação, de preço de exportação e da conversão do câmbio, enquanto que a indústria se mostra um pouco mais reclusa, né, em entrar no mercado nesse momento. Como é que a Pátria está vendo as exportações brasileiras de soja para esse ano, Matheus, depois da quebra que a gente teve?
Olha, Carla, a gente deve ter uma redução de pelo menos 10 milhões de toneladas, né, exportadas. No ano passado a gente encerrou com próximo a 85 milhões, pouco mais disso, né, 86 milhões de toneladas. Esse ano a gente dificilmente vai ter 74, enfim, 75 milhões de toneladas embarcadas. Uhum. O viés é de uma redução mais agressiva. A gente viu a gente atualiza todas as sextas-feiras, né, o nosso line-up, a gente vê como que tá os compromissos de exportação, quanto da nossa soja já foi vendido, quanto que ainda não. A gente ainda está com baixíssimo volume de soja comercializada para exportação, comparado com o ano passado, porém, dentro de uma média dos últimos 5 anos. Tá? Agora, a grande preocupação que nos trouxe na semana passada é que, tipicamente, o nosso fluxo de novas compras da soja para exportação no Brasil, ela daria em meados de abril, final de abril. A gente começou o mês de abril e, aparentemente, a gente já está na curva descendente desses compromissos, né? Os compromissos viraram de cabeça para baixo. A gente tem uma desaceleração de novas embarcações em filas de embarque aqui no nosso país. Então o sinal está ruim. O sinal está ruim para exportação. A gente pode estar vivendo já, a gente pode ter vivido já os picos, né, de filas de embarques, de demanda para exportação. Só que o dado curioso é que, no atual momento, a gente tem mais ou menos 23% da nossa soja colhida, da projeção de produção brasileira, que é de 122 milhões de toneladas, e tem 23% disso já garantido para exportação. Certo. No ano passado, cara, nesse mesmo período, a gente tinha pouco mais de 17%. Ou seja, o que eu quero dizer? No ano passado, os picos da exportação chegaram a bater esses 23%, 24%, que é quando a gente atinge um pico máximo de filas de embarques brasileiros. A gente bateu ano passado, no começo de maio. Se a gente bater nesses 23%, que ano passado só foi atingido em maio, a gente pode sim, é mais um sinal de que a confirmação desses picos da demanda para a exportação brasileira já bateu agora no finalzinho do mês de março, do começo do mês de abril. Então, é um ponto de preocupação que a gente tem esse receio de ter uma desaceleração dos prêmios de exportação brasileiro e dificultar ainda mais a manutenção hoje dos preços da soja, que poderão sofrer ainda de agora em diante, agora com a desaceleração possível dos prêmios. E tudo isso, né, Matheus, se junta a uma situação aqui no Brasil onde há um momento importante ali para as indústrias, o esmagamento tem mantido ali a sua projeção pela Biov, por exemplo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, mas também vê certa preocupação se a gente pode ter uma redução na mistura ali do biodiesel, se o mercado de combustíveis vai se manter. Esse imbróglio no mercado de combustíveis, ele pesa também diretamente no esmagamento da soja, nas projeções e na demanda interna também? Toda certeza, Carla. Tipicamente, né, quando a gente viu toda essa escalada dos preços de combustíveis, né, a gente pressupunha, né, que a gente teria mais esmagamento da soja interna no Brasil para confecção de biocombustíveis, né, e acaba que a indústria, não vou dizer sendo esganada, mas tendo dificuldades em manter margens rentáveis de lucro, né, pela elevação dos preços da soja internacional, não é um problema interno brasileiro, é um problema globalizado, né? Se falta soja não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então a indústria ela vem sofrendo, né, aparentemente, em manter os níveis de esmagamento e internamento do nosso país. A gente pode sofrer desaceleração. Eu sei que a Biov ainda se mantém estática, né, nas estimativas de esmagamento interno da soja brasileira, porém a gente pode observar sim uma desaceleração ao longo desses próximas semanas e meses, até porque, cara, a gente tem hoje um line-up projetado e uma exportação projetada baseada na fila de embarques atuais de 74 milhões de toneladas. Como eu disse, isso aí é 12 milhões de toneladas a menos que o ano passado. Sim. O Brasil, por si só, perdeu quase 25 milhões de toneladas de soja em relação à expectativa inicial para a expectativa atual, de 122. Então, a quebra foi muito maior do que realmente a gente tem observado na retração da exportação. Se a gente tiver, de fato, 74 milhões de toneladas embarcadas da soja para fora do país, a gente vai ter grandes dificuldades, de fato, do esmagamento interno manter patamares estáticos ao ano passado. Então, a gente deve ver uma desaceleração ou da exportação,
que é mais improvável no atual momento, ou agora do esmagamento interno pela indústria. Matheus, para a gente concluir, embora a gente saiba que cada produtor vai ter uma realidade, né, de gestão e de comércio, é um momento para o produtor ir olhando para essas oportunidades que o mercado ainda lhe oferece e ir fazendo alguns negócios, mesmo que escalonadamente, né, dividindo ali as suas vendas, ou é momento dele ficar um pouco mais contido, tentando entender ali o que vai acontecer efetivamente? Que momento é esse para o produtor brasileiro? Carla, agora que o bicho pega, né? Porque de fato a gente, como eu já disse há pouco tempo atrás, a gente está no momento agora que o produtor precisa de dinheiro no bolso. Ele tá chegando agora essa reta final de colheita na grande maioria do Brasil, né? Lá, início de colheita no Rio Grande do Sul, é um período onde o produtor, a nível Brasil, tem a necessidade de ter caixa para iniciar, né, o pagamento desses compromissos financeiros, dessas dívidas, desses investimentos, desses custeios, desses prazos safra, que é comumente conhecido pelo produtor rural, né? Uhum. Então, é muito difícil a gente ter agora uma perspectiva nessa reta final de colheita, né, a nível Brasil, não estou dizendo exclusivamente ao Rio Grande do Sul, que está só no início, é muito difícil a gente ter agora um cenário de otimismo, né, para os preços da soja de curto prazo. Então, eu aconselharia, né, quem está nos vendo, que olhe com carinho as oportunidades que o mercado ainda tem, porque de fato os sinais de curto prazo não são animadores. A gente está preparando a nossa clientela, a gente está se posicionando, criando algumas proteções, porque a gente deve ver, assim, como a gente já viu agora recentemente, a gente deve ver um mercado aí de vacas magras, né, de curto prazo, temporário, sabe? Mas é o temporário que bate justamente no timing, né, no tempo, aonde o produtor precisa do dinheiro no bolso. Então, eu aconselharia que olhe com bastante atenção essas ofertas, meus caros, e caso tenha alguma dúvida em relação a como criar proteções, nos procure aqui na Pátria Agronegócio para a gente poder entender cada caso também, que são distintos, né? A gente não pode trazer visões generalizadas, porque cada caso é um caso e cada realidade é uma. É isso. Matheus, olha, um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Estou muito feliz de começar a semana já contigo aqui, respondendo a nossa audiência. E se você ainda não segue, inclusive você está no Instagram, terminou o Bom Dia Agro, @patria.agronegócios.com.br, @patria.agronegócios.com.br. Ali, né, Matheus, tem todas as informações para quem quiser chegar até você e ao teu time para fazer esse planejamento comercial mais assertivo, mais seguro, principalmente, né? Exatamente, Carla. Se quiser nos chamar por lá, no próprio privado do Instagram, ou acessar o nosso site lá nos links que tem lá na descrição. Fiquem à vontade, pessoal. Eu sei que esse momento agora, essa euforia, né, essas quedas, elas têm gerado bastante ansiedade. E cuidado, assim, muitas das vezes, quem está nos assistindo, né, viu realmente a soja derretendo nos últimos dias, pegou, como eu já disse, num período muito crítico ao mercado, para a parte da base produtiva, né, por conta dessa necessidade financeira do momento. Então, cuidado para também não tomar ações, né, na ansiedade. Nos procure para a gente realmente entender a realidade, entender a sua parte, para poder dar um direcionamento mais claro. É isso mesmo. E se você quiser acompanhar o site da Pátria, patria.agr.br. Certo, Matheus? Exatamente, cara. Meu amigo, boa semana para ti, boa segunda-feira e já estou te esperando aqui para as próximas análises, viu? Um abraço para todo o time da Pátria. Fechado, Carlos? Um grande beijo para ti, um grande abraço para todos que nos assistem. Até logo! Obrigada, viu, meu amigo? Até logo.